Olá, eu sou a professora Célia e nós vamos iniciar a nossa 7ª aula de gestão de custos. Na aula de hoje nós vamos ver custos para planejamento e controle. E aí duas variáveis, que é o custo padrão e o custeio ABC. O custo padrão é uma importante ferramenta que faz com que eu consiga controlar os custos adequadamente no meu processo de produção. O custo padrão, ele é calculado antes da produção. Então, quando eu faço o meu protótipo do produto ou a minha ficha técnica do produto, eu já faço pesquisa de mercado para saber por quanto eu vou vender, eu vou também saber quais os insumos ali, matéria-prima, materiais que serão necessários para a produção e eu já estabeleço o quanto eu vou gastar, qual é o meu padrão, quer dizer, qual é o meu parâmetro para começar a produção, para saber se isso vai ser viável ou não. Então, isso é feito antes. É uma ferramenta indispensável para o controle, porque se eu começo a produzir sem nenhum controle, sem saber como vai ser a minha produção, eu corro o risco dela se tornar inviável, ou aquele produto que eu acho que vai ser rentável, ele possa ser um fracasso para a minha empresa e comprometer a minha continuidade no mercado. Então ele se diferencia do custo real. O custo real é aquele que vai ser conhecido no final do processo. Bom seria se ele fosse alcançado, se o meu custo padrão fosse realmente alcançado, porque aí eu teria o meu estudo estabelecido e depois no final ele realmente alcançado. Mas nem sempre isso vai acontecer. Lá no final eu vou verificar, no final da minha produção, eu vou verificar esse comportamento do custo, desde que esse custo padrão já previamente orçado, eu tenha essa base. Então, se eu tenho base, eu tenho como verificar. Custeio padrão, se eu não utilizá-lo para verificar se a minha produção é eficiente ou não, também não vai me ajudar em nada. Vai ser um tempo perdido todo esse orçamento. Então, o custo ideal é aquele que resulta de uma produção a ser realizada nas melhores condições possíveis. Então, se eu tiver produtos de qualidade, se o meu fornecedor me entregar no momento correto, a minha matéria-prima for adequada para a minha produção em quantia e em qualidade, para não ter perda, não ter desperdício, a minha mão de obra for altamente eficiente, as minhas máquinas também tiverem capacidade máxima de produção, ótimo, excelente, mas no processo nem sempre isso acontece. E aqui eu tenho um exemplo para a gente entender o que é esse custo padrão. Então, esse exemplo também está lá no nosso material teórico para vocês acompanharem em maiores detalhes. Então, nós temos aqui essa produtora, Suamérica, que no custo padrão estabeleceu que durante o mês ela conseguiria produzir 100 unidades do produto beta e o custo padrão para essas 100 unidades seria de R$5.000 no mês. Então, produção fechada, R$5.000. E aqui o detalhamento destes 5.000. Gastaria 2 horas de mão de obra por unidade produzida, no total ali de 200 horas mensais, a um custo de R$10 por hora. A matéria-prima, que os materiais de 1,5, quer dizer, 1,5 kg por unidade, então perfazendo ali 150 kg de materiais, ali englobando matéria-prima e materiais necessários. No caso, com R$15 o quilo. E os custos fixos são de 750 no mês, né? Porque os custos fixos são aqueles que estão pela capacidade de produção, que no caso, dividindo pelas 100 unidades, 7,50 para cada unidade. Então, os meus 5.000 para a produção de 100 unidades. No encerramento, agora eu vou ver o custo padrão transformado em real, que é o momento de eu verificar se o que eu estabeleci realmente aconteceu. Durante o processo, verificou-se que foi produzido 110 unidades. Então, produziu-se 10 unidades a mais. A mão de obra, que era estabelecida de 2 horas, verificou-se que no final não foram suficientes 2 horas, que foram de 2 horas e meia. Então, já se gastou mais horas durante o processo. Só que o custo, que era de R$10, ele passou a ser de 9. Então, bom, porque o custo diminuiu. E a produção, no caso, também foi em maior quantidade, só que aqui por unidade. Os materiais, que eram 1,5 kg, aqui é 1,7 kg. Então, também se utilizou mais. E a um custo maior, que aqui era 15, passou a ser de 16.
Agora, olhe para os custos fixos, que era pela minha capacidade, instalada. Se eu conseguir produzir 110 unidades, é porque eu tinha capacidade para isso. E os custos eram de 750. Só que agora eu estou dividindo em maior quantidade do que as 100 unidades. Então, o meu custo fixo unitário, ele passou de 7,50 para 6,82. Então, aqui nós temos algumas variáveis que foram favoráveis e outras que não foram. No caso, a mão de obra foi favorável porque o meu custo diminuiu por unidades e o meu custo fixo também por unidades também. Então, eu só chamo a atenção de vocês para esse custo fixo, porque quanto maior eu me aproximar da minha capacidade máxima de produção, menor será esse custo fixo alocado por unidade. Porque se o meu critério de rateio for esse, de dividir pela quantidade, quanto maior minha produção, menor será o meu custo fixo alocado. E a matéria-prima, que os materiais, que aumentou R$1 por unidade. Então, algumas coisas variáveis boas e outras variáveis para maior que foi ruim. Então, para isso que serve o custo padrão, para eu poder calcular o que era e o que realmente aconteceu. E aí verificar a eficiência do processo e melhorar tudo isso dentro da minha produção. O custeio ABC é o sistema de custeio que se caracteriza por atribuir os custos não apenas ao produto. Esse é o meu fim final, lá a minha meta, né, é calcular o custo do produto. Só que aqui eu vou atribuir custos para os departamentos e custos depois para os produtos. Então ele usa a departamentalização. Eu tenho que dividir a minha empresa em setores, em departamentos e depois direcionar, verificar quantas atividades vai para cada um desses departamentos, o que é feito neles e quanto custo se consome para cada uma dessas atividades realizadas, que são os direcionadores de custos. Então, precisa-se identificar as atividades e todos os processos de cada um destes departamentos ou de centros de custos. Analisar, identificar e controlar esses custos envolvidos. Talvez aqui fique mais fácil, porque quando eu departamentalizo essa minha produção, essa minha empresa, eu tenho setores menores para controlar custos e aí maior possibilidade de controle e de diminuir, né, os meus custos, redução de custos. E atribuir os custos aos produtos, tendo como parâmetro as atividades geradas. Então, os departamentos, aqui exemplo o almoxarifado, que tem a atividade de comprar e de administrar fornecedores, e os meus produtos A e B, que são os produzidos. Aqui eu coloquei o exemplo para vocês entenderem do que são direcionadores, departamentos e atividades. Então, dentro do departamento de compras, eu posso ter a atividade de comprar e de desenvolver ou de captação de novos fornecedores. E os direcionadores, quer dizer, o material, quantos pedidos aconteceu e os fornecedores, qual é o número de fornecedores que é trabalhado durante o processo. No caso, o almoxarifado, receber materiais. O direcionador é quantos recebimentos acontecem e a movimentação. Então, qual o número de requisições que a produção pede e que eu tenho que movimentar materiais. Isso aqui reduz desperdício lá no caso da eficiência da empresa, porque se eu tenho tudo isso mais próximo, a logística da minha empresa esteja mais bem adequada, eu passo a reduzir o custo, que é esse o nosso objetivo aqui. A mesmo caso da montagem de máquinas, então, quanto que eu demoro para preparar, qual o tempo de preparação das máquinas. No caso da pintura, aqui, os conjuntos aqui produzidos, quanto que eu demoro na pintura de tempo ou de preparação. Então aqui eu verifico que primeiro eu tenho que ter muito bem identificados os departamentos, as atividades que são realizadas em cada um deles e depois o que direciona essas atividades. E aí, por fim, que eu vou fazer o cálculo dos meus custos de produção. E aí eu consigo melhorar a eficiência, melhorar a minha gestão de custos, porque eu posso trabalhar esses departamentos separados. Um pode estar eficientes, mas os outros podem não estar tanto quanto a gente esperava.
Então aqui algumas referências. Além desses livros postos aqui, chamo atenção para o material escrito que foi elaborado para vocês que vocês acompanhem. Esses exemplos todos aqui da aula estão lá em maiores detalhes e eu espero que você estude para que essa gestão de custos pode ser adequada aí durante o seu processo. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.